Mas você não pode continuar como você veio. Você entende isso? Você vem como você está, mas você tem que se transformar. Deus não muda você sem que você se mude primeiro. Entende? Ele não vai pegar uma pessoa que fuma. Eu não sei se é alguém que fuma, não estou falando diretamente, desculpa, tá? Não sei, não conheço vocês, a sua vida íntima. Deus não vai pegar uma pessoa que fuma e vai dizer assim: eu vou tirar o cigarro de você. Não, você vai ter que ter vontade. Se você não tiver a vontade de parar de fumar, Deus nunca vai te libertar do cigarro. Você vai vir para a igreja fumando, vai morrer fumando. Então, Deus ele trabalha na sua vontade. Deus ele não trabalha na força que ele tem. Se ele trabalhasse na força, todo mundo era crente. Entende? Deus trabalha na sua vontade. Só que quando você tem vontade, ele te honra e trabalha poderosamente na tua vida. E aí o que acontece? Josias, ele vem de uma história assim. O bisavô não extinguiu o culto a Baal. O bisavô não se curvou a Baal. Ezequias nunca foi pagão. Mas ele também não proibiu o povo de adorar Baal. E ele era um zelador da lei. O rei em Israel, talvez até hoje sua liderança, também é um zelador das leis sagradas dos judeus. Então, Ezequias adoeceu para morrer, pediu misericórdia aos 15 anos. Manassés pega e já vai adorar Baal. Manassés não somente deixou o culto na nação, como ele tinha seus próprios ídolos. E aí ele vai preso, vai cativo, e lá na prisão ele faz uma aliança com Deus. Ou seja, ainda quando tudo está perdido, você pode renovar sua aliança com Deus. Amém? E aí Manassés renova a aliança, só que a consequência que ele gerou, o início, a porta que ele abriu, ia trazer uma avalanche de maldição. Então, quando Amon sobe ao trono, seu pai está morto, ele já conhecia a maldição do reino. Ele, desculpa o termo, como fala lá fora, cagou e andou. Disse dane. E ele se curvou a Baal, se prostituiu com as mulheres dos Baalins, e ele começou então a adorar ao paganismo. Isso foi uma abominação grave ao Senhor. Sabe por quê? Porque o rei era o grande exemplo da nação. Então, se o rei adorasse a um Deus pagão, todo o povo ia com ele. Toda a nação ia com ele. E aí, ele não ficou muito tempo. 2 anos ele reinou e morreu. Aí quem vai reinar agora? Quem é o filho primogênito? Um garoto de 8 anos. Mas um garoto de 8 anos que surpreendeu a todos. Um garoto de 8 anos que mudou a forma de uma pessoa pensar. Se você seguir a história do rei Josias, foi o maior rei de todos os tempos. Embora todo mundo fala de Davi, Davi ainda cometeu adultério, ele não adulterou. Josias não adulterou. E a Bíblia fala que ele foi o maior rei de todos os tempos. Embora ele não é citado como Davi. Porque a aliança do reinado de Deus com o homem está em Davi. Mas Josias foi o que mais honrou essa aliança. E aí o que acontece? Com 8 anos, quando ele sobe ao reinado, a primeira coisa que ele começa a fazer, uma criança a se interessar pelas leis do seu Deus. Vem cá, como é que é isso? E a Bíblia fala, queridos, que por causa disso, Deus não deixou que a desgraça chegasse em Jerusalém enquanto aquele rei viveu. E ele reinou por 31 anos. Ele começou a reinar com 8 anos e morreu aos 39 anos de idade por uma imprudência dele. Ele morreu aos 39. E se ele vivesse 100 anos, durante 100 anos, Deus prorrogaria a maldição daquele povo. Porque ele era um homem que andava sincero com Deus. Aos 18 anos, a gente leu até o versículo 5 aqui, ele começa a chamar as autoridades sacerdotais e a exigir que todo o dinheiro que fosse contribuído no templo fosse feita a manutenção do templo, os sacerdotes fossem sustentados, e começou a botar ordem até mesmo na casa espiritual, porque quando o rei se perdia, até o sumo sacerdote se perdia, na maioria das vezes. Houve casos que não, mas na maioria das vezes, até o sumo sacerdote. Aí Deus tinha que levantar um profeta para vir profetizar contra a nação, para que a nação se voltasse para Deus. Então Josias, com 8 anos, ele começa a buscar Deus como ninguém, queridos.
E isso rendeu àquela cidade, aquelas crianças, aquelas pessoas, 31 anos de paz, de prosperidade, de segurança. Qual é a moral dessa história? Isso pode acontecer na tua vida, a partir de agora. Se você começar a ser zeloso de Deus, ter zelo pelas coisas de Deus, pela sua vida com Deus, colocar Deus como Senhor da sua vida, buscá-lo, não abrir mão do culto, não abrir mão da adoração, queridos, Deus vai se revelar mais a você. Deus fala na sua palavra, em Isaías mesmo, ele diz que honrarei aos que me honram e desprezarei os que me desprezam. Então, qual é o princípio de se vencer com Deus? O princípio é você se envolver totalmente com Ele. Eu sei que muitos de nós aqui nem pediu para ser crente. Eu mesmo, Marcelo lembrava aqui mais cedo, tempo que a gente tocava nas baladas. Quantos anos a gente tinha? 14 anos de idade. Tocando nos bailes que menor não podia entrar, a gente entrava para tocar. O Vitor também, né? Tocamos juntos. Piabetar, fizemos chão para tudo, quando foi lugar brabo lá para cima. Rodamos lá. Eu tinha 14 anos. Marcelo é um ano mais velho que eu, tinha 15. E a gente cresceu ali até os 18, 17 anos. Depois a gente se separou, mas eu ainda continuei. Eu me afundei mais ainda. Não fui nas drogas, mas fui no álcool, na prostituição. Era cheio de mulheres, faziam tanta macumba para mim, que uma já estava anulando a outra. Uma já estava anulando a outra. Entende? E o pior de tudo é que só hoje eu tenho essa visão. Até alguns anos atrás, queridos, tinha tanta maldição na minha vida que ainda fazia efeito. Porque eu não havia quebrado. Porque tem coisas que você tem que quebrar com a oração, determinar. Eu não aceito isso na minha vida. Porque o diabo sempre vai lançar dardos em você, sempre vai lançar semente, mas é você quem vai deixar crescer ou não. Então Josias, ele pega todo um contexto. Ele poderia pensar como qualquer um homem pensaria. Já está tudo perdido mesmo, que se dane, eu vou cair na gandaia. Porque eu não sei quantos dias me restam. Mas não, ele foi cair com o joelho no chão e na oração. E aí ele mudou a história daquele povo. Ele mudou a história dos reis de Israel. Porque depois dele, os reis que vieram, até o filho dele mesmo, não ficaram muito tempo no trono, até que veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e levou Jerusalém cativo. Então, a gente entende que a oração sincera de um homem, de um garoto, de uma pessoa, quando uma pessoa procura se relacionar com Deus, Deus se relaciona com ela. Deus não vai chegar para você, cara, tu é o maior guitarrista do mundo, vem para a minha igreja. Não vai mesmo. Fica o irmãozinho tocando pandeiro lá e Deus está feliz na vida. Agora, se ele falar assim, eu toco uma guitarra aí mais ou menos, eu quero tocar para o senhor, então vem para cá, meu. Porque Deus não está preocupado com o que você é capaz de fazer. Deus está preocupado se você é capaz de ser fiel. Deus não está preocupado com os seus intelectos, com as suas faculdades mentais. Ele está preocupado com a sua fidelidade. Deus, ele busca pessoas fiéis e não pessoas capazes. Porque ele é dono de toda a ciência. Ele é dono de toda a cultura. Ele poderia instalar o mundo e todas as pessoas más morreriam, só ficariam as boas. Mas ele não quer que as pessoas fiquem boas. Ele quer que elas sejam boas o tempo todo. Ele não quer que elas fiquem boas porque tem medo de morrer. Elas querem que fiquem boas para que descubram que a bondade é o melhor caminho para alegrar o coração de Deus. Entende isso? Então, o grande exemplo é Josias. Começou a buscar o Senhor com 8 anos. Aos 18 anos começou a ordenar pagamentos ao sacerdote, honrar o povo que louvava a Deus. Viveu até os 39 anos. Não vou entrar no critério da morte dele, que está outra palavra, desfocar a palavra atual. Mas o fato é que ele foi um homem como não houve nenhum. A Bíblia fala que nunca houve um rei em Jerusalém como Josias, nem antes e nem depois dele. Não houve. Queridos, Deus quer fazer isso na tua vida hoje, agora, nesse momento. O que você precisa é se entrelaçar com Deus. Alguns de nós aqui que são casados, ou até mesmo já tiveram experiências antes do casamento, quando você gostou daquela namorada, daquela esposa,
que você conseguiu, qual foi o seu objetivo? Se entrelaçar com ela, ficar todo o tempo com ela, agradá-la. Deus quer o mesmo comportamento, porque como eu comecei dizendo, Deus ele fez o homem para ser a glória dele. E para que o homem não se sentisse vazio, ele fez a mulher para que esta fosse a glória do homem. Então, o meu casamento está relacionado à minha vida com Deus. Se a minha vida com Deus for uma vida reta, íntegra, meu casamento tem que ser reto e íntegro. E quando ele não for, Deus não está errado, porque eu não tenho autoridade para mudar. Porque o diabo não dá folga, irmãos. O diabo pega uma mulher santa e faz ela falar uma desgraça para o homem santo perder a cabeça e largar a mão no pé do ouvido dela. Você tem que ser equilibrado. Porque senão você peca na violência física, na violência verbal, você peca na infidelidade conjugal, você peca na vontade, eu não tenho mais vontade nem de ficar em casa. Você pensa assim, isso é que o diabo quer fazer, porque quando você estiver envolvido nesses problemas, você nunca vai conseguir ser a glória de Deus. O diabo não está preocupado com o teu casamento. Alguém diz em alguma igreja por aí, não, irmão, o diabo quer destruir o teu casamento. Não, o diabo quer destruir a glória de Deus. O teu casamento só está na frente para ele passar. Está entendendo isso, esse mistério? A revelação é essa. O teu casamento só é um empecilho, porque você feliz no casamento, Deus está em glória. Você glorifica a Deus. Eu não conheço, irmãos, não conheço, já vi muita hipocrisia, que eu já passei por outras igrejas. O cara chegar lá na frente, não, irmão, está uma luta, não sei o quê, mas eu estou glorificando a Deus. Ele fala da boca para fora, eu já falei, né? Eu já falei isso. O coração está destruído, ele fica assim, então para que o culto não acabe, porque quando eu chegar, vou sair do céu, vou entrar no inferno. Não é verdade? É verdade. Então ele não glorifica de coração, ele glorifica de testemunho. Ele fala que é um crente, mas não é de coração. Agora, quando o cara está feliz no casamento, meu irmão, ele chega no culto, você sente a energia que ele traz. Ele está firme, ele está feliz, ele abraça, ele dá beijo, ele brinca. Ele está feliz, ele está realizado, então ele glorifica a Deus. Então o diabo não está preocupado com o teu casamento. O teu casamento é apenas uma pedra no seu caminho. Você poderia falar comigo,